O nível de bizarrices que já testemunhamos no mundo das lutas não é brincadeira, não tem jeito. Existe sempre algo estranho, intrigante ou absolutamente absurdo nesse esporte completamente caótico. Esse é Bob Sapp cantando. Astros aleatórios do esporte como James Toney e José Canseco já foram figurantes. John Oliver já brigou com Dana White e o UFC CIA, em referência ao oceano, virou uma marca registrada diante da forçada de barra chamada Ilha da Luta. Você deve achar que já viu de tudo, mas a questão é que o número de bizarrices poderia ser muito maior se alguns planos tivessem se tornado realidade. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 coisas chocantes que quase aconteceram no MMA. Número 10. Kurt Angle no UFC. Não é segredo pra ninguém que o MMA e o Pro Wrestling têm uma relação boa. Nem todo mundo gosta de admitir isso, mas o astro do Pro Wrestling, Kurt Angle, esteve incrivelmente perto de ser um fruto dessa relação. Antes dele se tornar um astro no WWE, Angle era um wrestler amador condecorado, conquistando a divisão 1 nacional e, claro, a famosa medalha de ouro olímpica. Milagrosamente, essa medalha foi colocada em volta de um pescoço quebrado, pois ele sofreu uma lesão grave nos meses anteriores. O MMA ainda estava no escuro naquela época, mas logo sua popularidade aumentou durante seus anos no wrestling profissional e, naturalmente, sua legião de fãs e seu respeitado currículo no esporte levaram muita gente a imaginar como ele se sairia no cage. Elite XC, IFL e Bellator fizeram propostas, mas o alvo dele era o UFC. Dana White chegou a um acordo com Kurt para ele aparecer na 10ª temporada do The Ultimate Fighter e colocou 6 lutas no seu contrato. Aquela temporada tinha Kimbo Slice, Roy Nelson, Matt Mitrione e Brandon Schaub, entre outros. Por que as coisas não deram certo? Bom, segundo Dana White, ele falhou nos exames médicos por causa do pescoço quebrado e uma série de outras questões que os fãs de wrestling conhecem bem, fazendo com que ele perdesse contratos com o UFC em 2 ocasiões. Número 9. Um torneio do Pride vs UFC. Quando a Zuffa comprou o Pride, foi um choque para o mundo do MMA. As duas maiores organizações tinham uma rivalidade colossal, que movimentava discussões entre os fãs até que a Zuffa comprou o Pride quando o evento passava por momentos difíceis. Então, com os irmãos Fertitta no comando de ambos os shows, nada mais justo do que fazer um crossover entre os dois eventos. Na verdade, muitos dos contratos existentes eram mal elaborados e sequer poderiam ser executados nos Estados Unidos. Um dos planos era promover um Grand Prix dos pesos leves. A melhor parte era que o torneio estrelaria grandes nomes de ambos os eventos sob as regras do Pride, o que significa que alguns meio-médios dos Estados Unidos poderiam competir, já que o limite dos leves no Pride era de 73 quilos. Matt Hughes, Takanori Gomi, Gilbert Melendez, Shinya Aoki e Diego Sanches eram alguns dos nomes confirmados. Existiu até uma história de Jorge St-Pierre descer de peso. As datas foram definidas e pôsteres promocionais foram espalhados pelo Japão. Seria uma plataforma de lançamento para os futuros duelos entre as organizações que alimentariam o debate Pride vs UFC. Mas, como todo mundo sabe, os laços do Pride com o crime organizado inviabilizaram esses planos. Em vez de seguir em frente, a Zuffa decidiu que não valia a pena e decidiu não gerenciar o Pride separadamente, conforme o planejado. Número 8. Brock Lesnar vs Hong Manchoi. Lembra que falamos sobre a relação entre MMA e Pro Wrestling? Bom, a carreira de Brock Lesnar é um dos maiores exemplos. Embora muita gente se lembre de sua trajetória como astro e campeão do UFC, poucos lembram da sua única luta fora do evento. Colocar seus 1,90 m e quase 130 kg para fazer uma luta vencível que ao menos pareça competitiva foi algo complicado. Então o K1 mandou para o desafio Hong Manchoi, kickboxer de quase 2,20 m e mais de 140 kg. Só que 10 dias antes da luta o plano foi pelo ralo, uma vez que Choi teve sua licença para lutar negada pela Comissão Atlética de Nevada. Um exame pré-luta acusou a presença de um tumor em sua glândula pituitária, o que compreensivelmente o desqualificou para o evento. Aí chamaram outro veterano do K1, Min Soo Kim, que aceitou o chamado de última hora e acabou apanhando feio. Esse mesmo tumor fez com que Choi fosse dispensado do serviço militar obrigatório da Coreia do Sul antes de ser removido com uma cirurgia em 2008. Mas claro, ele seguiu lutando em tudo que era lugar fora dos Estados Unidos, incluindo a luta bizarra com José Canseco. Número 7. Mike Tyson no Pride. A ideia do crossover entre boxe e MMA já é antiga, e a verdade é que alguns desafios são simplesmente ridículos. Ao que tudo indica, a carreira de Cerrudo ainda não acabou, mas imagina o quão louco seria se a lenda do boxe Mike Tyson pisasse num ringue do Pride. É verdade que o K1 tentou casar uma luta entre Tyson e Bob Sapp, mas foi Sakakibara quem chegou mais perto de conseguir o impossível. Um ano depois de fazer aquela que acabou sendo a última luta no boxe, Tyson fechou um acordo para fazer algumas aparições no evento japonês. O plano era colocar Mike diante dos maiores strikers da categoria dos pesados, Mark Hunt, Mirko Crocop e até Fedor Emelianenko eram um dos possíveis oponentes. E é sério, ele apareceu em diversos eventos do Pride. O único problema é que essas lutas tinham que acontecer dentro das regras do boxe, mas algo me diz que ninguém ia ligar para isso. Eu não ligaria. Não há muita informação sobre o porquê do plano ter
dado errado. As questões criminais de Tyson podem ter sido o maior problema no exterior, mas nos Estados Unidos, onde os 3 lutadores mencionados lutaram diversas vezes, é apenas um mistério com mais perguntas do que respostas. Número 6, o quase motim do UFC 1. Antes da primeira edição do Ultimate Fighting Championship, ninguém sabia muito o que esperar, até Ken Shamrock, que já tinha lutado no Pancrase antes, revelou que suspeitava que fosse ser uma luta de pro wrestling, até que Gerard Gordoso uniu os dentes de Tila Tully com um chutaço na cara. Mas o problema maior foi que grande parte dos lutadores escalados para o evento sentiram que o torneio estava injustamente montado de forma que beneficiava o organizador Rorion Gracie e o representante de sua família, Royce Gracie. Com todos os atletas dentro de uma pequena e lotada sala, a discussão girou em torno do anúncio divulgado de que as lutas não teriam regras, sendo que na véspera do evento eles foram informados sobre alguns detalhes. Restrições específicas, como não poder usar sapatos com a desculpa de que beneficiaria demais o chute, e não poder enfaixar a mão para não beneficiar a galera da luta em pé, com exceção de Art Dimerson, que com uma luva só estaria claramente em desvantagem. Chegou ao ponto de Ken Shamrock acusar a organização de trapacear para ajudar Royce só porque ele não poderia usar seus sapatos. They took away my shoes because they knew that if they could take away my balance, that Royce would have a better chance of beating me. Tila Tully foi o cara que puxou o bonde da salvação, assinando o contrato no meio da confusão, o que fez com que outros lutadores seguissem o exemplo, e assim o UFC 1 foi da beira do abismo à sua realização histórica. Número 5, Joe Rogan vs Wesley Snipes. Você já assistiu um filme de ação e imaginou como aquele cara se sairia numa luta de verdade? Olha, por muito pouco esse sonho não virou realidade alguns anos atrás. O passageiro 57, Wesley Snipes, estava sendo perseguido pelo governo federal por sonegar impostos nos Estados Unidos, então ele viu que poderia fazer uma grana lutando no UFC. Depois que o evento falhou ao tentar recrutar seu companheiro das telonas e ex-kickboxer Jean-Claude Van Damme, o UFC decidiu então colocar o comentarista e comediante Joe Rogan para assumir a bronca. Rogan, que já chegou a competir em alto nível em torneios de taekwondo, já estava mergulhado no jiu-jitsu na época e viu Snipes como uma presa fácil, já que a experiência limitada do ator no chão seria um caminho a ser explorado pelo faixa marrom de jiu-jitsu. Joe chegou a dizer que começou a treinar de verdade para essa luta, mas apesar da disposição de Rogan e dos conhecidos problemas financeiros de Snipes, a luta não aconteceu. Ao invés disso, Snipes passou 3 anos na prisão e deixou o caminho livre para Steven Seagal ensinar chutes aos lutadores do UFC. Número 4, o fim da divisão dos leves. Não há dúvidas de que a divisão dos leves é a que abriga a maior concentração de grandes talentos do MMA. É difícil imaginar o esporte sem nomes como Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Justin Gaethje, Tony Ferguson e o resto dos brabos até 70 quilos, mas tudo quase teve um fim depois que a luta de BJ Penn e Kao Uno pelo cinturão vago deixado por Jans Pulver empatou no UFC 41 e a Zuffa decidiu parar de investir na categoria que não estava dando retorno na época. E então eles congelaram as coisas por um tempo porque simplesmente ninguém se importava. Eles eram vistos como, entre aspas, pequenos demais. Dá pra acreditar, a categoria não teve uma única disputa de cinturão desde 2003, quando rolou esse empate, até 2006, quando Sean Sherk bateu Kenny Florian, e entre o UFC 49 e o UFC 58 não aconteceu absolutamente nenhuma luta no peso leve. Depois que Sean Sherk e Hermes França caíram no doping na segunda disputa de cinturão desde o retorno, a categoria outra vez teve problemas e acabou com um cinturão vago. O salvador da divisão foi BJ Penn, que quando voltou do K1 se tornou o astro que a categoria precisava para seguir em frente. Número 3, Tito Ortiz vs Dana White. Alguém aqui já quis dar um soco na cara do seu chefe? Sejamos honestos, seria maneiro, né? Anthony Walker, que escreveu essa lista, deixou claro que teme pela vida dele diante das habilidades do nosso patrão Jason Hardley. Ele jamais correria esse risco, mas o ex-campeão dos meio pesados Tito Ortiz quase teve essa chance contra o patrão Dana White. A conturbada relação entre o astro do UFC e seu ex-empresário, que virou seu chefe, levou Ortiz a pedir uma curiosa cláusula em seu novo contrato com o evento, e enfrentar Dana White numa luta de exibição no boxe. Dana, que era altamente envolvido com o mundo do boxe antes de desbravar o MMA, tinha confiança suficiente em suas mãos para abraçar a ideia e a chance de, segundo ele, enfiar a porrada em Tito e fazê-lo parecer um idiota. Rolou até um programa especial na Spike TV que mostrou a rotina de treinos do careca aliada ao trabalho como presidente do UFC. Por bem ou por mal, a Comissão Atlética de Nevada se envolveu e uma vaga disputa por dinheiro embolou o meio de campo e fez com que Ortiz não aparecesse na pesagem, e assim a luta não aconteceu. Há uma história de que os dois já saíram na mão dentro de um avião e tiveram de ser separados por Lorenzo Fertitta, mas infelizmente não há qualquer registro do incidente. You had a full-on fight on a private plane during takeoff. Yes. Okay. Yeah. I'm not going with you anywhere.
Número 2, UFC com caneleiras e protetores. Os primórdios do UFC foram marcados por reações políticas e protestos de grupos de vigilância moral em relação à natureza visceral da modalidade. Então, quando a polêmica organização quis montar sua barraca em Buffalo pro UFC 12, o estado de Nova York decidiu que eles queriam o UFC longe dali e dificultaram as coisas de todas as formas possíveis. O principal obstáculo lançado contra o evento foi um novo conjunto de regras, e pra ser sincero era tudo uma piada. Esse novo livro de regras, que aparentemente tinha centenas de páginas, exigia o uso de capacete, luvas de boxe, proibia chutes na cabeça, estrangulamento, ground and pound e golpes com cotovelos e joelhos. Para completar, as regras ainda pediam um octógono com 12 metros de diâmetro. Com o evento pronto para rolar com um cage que tinha 9, seria quase impossível montar um novo octógono em cima da hora. Embora tenha sido tentador para a empresa sem dinheiro implorar por misericórdia com o tamanho do cage e fazer o evento do jeito que dava, a decisão tomada foi levar o UFC 12 para Doha, Alabama. Tudo isso na véspera. Sério, vocês conseguem imaginar um evento do UFC acontecendo com lutadores usando protetores de cabeça, caneleiras e sem ground and pound? Eu também não. Número 1, o tanque de jacaré. Pensa numa das ideias mais malucas de todos os tempos. Quando os criadores originais do UFC estavam planejando o evento inaugural, eles sabiam que era necessário separar visualmente aquilo dos outros esportes de combate e evitar comparações com eventos coreografados como o Telecat. Então, com o ringue tradicional fora de questão, eles desenvolveram diversas ideias, incluindo usar uma cerca eletrificada em volta da área de combate. Mas de longe a ideia mais louca foi cercar a área de luta com um fosso. Isso mesmo, encher uma vala com água. Para deixar as coisas ainda mais insanas, alguém sugeriu que fossem colocados nesse fosso jacarés e tubarões. Horion was talking about a moat. A moat? What do you do with a fucking moat? And I kept saying, well, we don't have to put alligators in. Ha 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 ha. Brazilian humor. Se políticos e vigilantes morais já eram contra por causa dos golpes baixos e cabeçadas, imagine a tempestade de bosta que teria surgido se predadores selvagens fossem adicionados ao que eles já chamavam de rinha de galo humana. Mas uma luz divina iluminou essas mentes e, como Rorion Gracie contou a Fighters Only, eles perceberam que era grande o risco dos lutadores acabarem comidos vivos se eles caíssem ou fossem empurrados ali. Isso tudo faz o octógono parecer uma ideia inofensiva e normal, né? E aqui vai um salve para Anthony Walker, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Anthony no Twitter através do @AntiWalkerMMA. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do @Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.